Peggy 16. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e vamos ver um pouco o que é Quantum Break. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam aí de clicar no dedinho e inscreverem-se para mais. Sabem quando você deseja voltar no tempo para dizer a si mesmo para não fazer uma coisa que parecia uma boa ideia? Bom, esse é um jogo de ação e tiro em terceira pessoa sobre viagens no tempo. Perceberam como faltaram estilos, ou tags se preferirem, comuns nesse meio, como sandbox ou mundo aberto? Eu não costumo acompanhar jogos muito de perto, então às vezes eu me engano sobre alguns. Eu jurava que esse jogo seria tipo Watch Dogs, hackeando o tempo e coisa e tal, mas não é. Ele é extremamente focado na narrativa e linear, o que não impede de fazer você zanzar pelos corredores em busca de alguns coletáveis. Ele foi desenvolvido pela Remedy Entertainment, uma empresa já velha no mercado desde 1995 na Finlândia, e desenvolveu alguns jogos como Death Rally, Max Payne e Alan Wake, e é distribuído pela Microsoft Studios. Eu acho que todo mundo sabe quem são, né? Mas aproveitarei o momento para mencionar State of Decay, eu adorei esse jogo. Quantum Break foi lançado dia 29 de setembro, dia no qual eu comprei pelo preço completo de R$ 72,99, mas no qual não pude jogá-lo, nem no dia 30, porque a droga do jogo travava toda vez que eu focava a janela nele. A imagem parava e depois de um tempo, se eu clicasse ou apertasse alguma coisa, aparecia aquela adorável janelinha de fechar programa ou esperar. E eu tenho certeza de que era ao focar no jogo, porque ao iniciá-lo com o Control apertado, ele rodava em background normalmente, até eu dar Alt Tab para a janela do jogo e congelar tudo. Nesse momento, a madrugada do dia 6, ainda tem uma avaliação negativa e um comentário meu na Steam por causa disso, e eu não fui o único. Eu tive alguns comentários, eu não lembro se foi na minha avaliação ou no comentário que eu fiz na Steam, de outras pessoas com o mesmo problema. Eu acho que foi no dia 30 à noite que consertaram isso, mas era fim de semana de viajar para eu visitar meus filhos e eu só pude jogar um pouquinho na sexta. Ao meio-dia da segunda, quando eu voltei de viagem, eu comecei a jogar, gastei um total de umas 23 horas marcadas na Steam, menos umas 3 que eu dormi com o jogo ligado. Não exatamente por ser chato, mas porque eu esqueci, dando um total aí de umas 20 horas. Que eu gastei para terminar um fluxo da história completo. Há 4 cenários no jogo onde nós podemos tomar uma decisão que implica em alterações no decorrer da história, embora isso não pareça repercutir muito longe. Além do tempo para terminar a história, eu joguei mais umas 10 horas para testar alguns fluxos. Cada bifurcação na história, como eles chamam, nos rende um episódio de uma série, como se o jogo interagisse com ela, que não é feita de animações, mas sim de atuação ao vivo. Esses episódios não são apresentados como cutscenes, mas em um reprodutor de streams com controles de pausa, voltar, adiantar e pular, nos permitindo assistir posteriormente. Mas vocês entenderam certo, esses vídeos não são inclusos nos arquivos do jogo. Eles são reproduzidos via stream, necessitando de uma conexão aberta e boa para podermos assisti-los. O que, na minha opinião, não é uma desculpa aceitável para uma função sempre online, se é que podemos chamar de sempre, em um jogo single player totalmente voltado para a história, sem nenhum tipo de jogabilidade online. Eu cheguei a testar a última bifurcação, a quarta, e ela implicou na alteração de apenas 30% ou menos do episódio 4 da série e uma pequena parte da fase subsequente. Com um mínimo de spoiler, sem nome nem nada, que se vocês não quiserem assistir, podem clicar nessa anotação aqui embaixo para pular para o final desse comentário. Mas se vocês fizerem uma escolha, uma pessoa vai te ajudar pela fase, te encontrar quase no final. E se você tomar o outro caminho, essa pessoa acaba morrendo e uma outra te ajudará pela fase, basicamente só abrindo portas, conversando com você, e uma terceira te enfrentará no mesmo lugar que a primeira te encontraria. E o resto do jogo segue normalmente, inclusive conflitando com algo que ocorre no episódio da série subsequente a essa decisão. Depois eu testei a outra opção na terceira bifurcação, com a minha
opção original na quarta e foram alterados por volta de 25% do episódio 3, que vem depois dessa bifurcação, e uns 25% do episódio 4, que vem depois da quarta bifurcação, com nenhuma alteração no jogo de fato. Talvez depois eu teste mais, mas qualquer coisa eu comento em um próximo vídeo, porque eu já me atrasei muito com esse e eu tenho que dar um jeito de fazê-lo rápido aqui. Durante o meu primeiro playthrough, eu reparei que parece haver uma certa desconexão, se eu posso chamar assim, entre os personagens no jogo e na série. Por exemplo, dentre os personagens centrais da série, um deles quase não aparece no jogo, outro aparece apenas em uma cena, e um terceiro aparece só a voz. Como que para minimizar as alterações causadas pelas escolhas dos fluxos da história que nós fazemos. Sobre a história do jogo também, com o mínimo de spoilers possível aí, nosso irmão fazia pesquisa sobre viagens no tempo e junto com um amigo nosso cria uma máquina do tempo. Quando esse amigo liga a máquina, ela dá um problema que nos dá poderes temporais, prende esse nosso amigo dentro dela, obrigando a fazer uma viagem no tempo e começa a despedaçar a estrutura do tempo aí até que ele eventualmente acabe parando. Então nós temos que vasculhar as pesquisas do nosso irmão para encontrar algo que possa parar o fim do tempo, correndo contra o relógio e uma empresa chamada Monarch. Eu acho que se eu falar mais, eu acabo estragando alguma coisa da trama, que é quase tão clichê como toda a história sobre viagem no tempo, exceto por ela ressaltar a compreensão de que o que aconteceu já passou, e é necessário focar em impedir o futuro no presente e não voltando no passado. Graficamente, o jogo tem uma boa aparência, mas há dois recursos utilizados que eu não gosto e que não podem ser desligados nas configurações: o Motion Blur, que é borrão de movimento, e Depth of Field, que é a profundidade de campo. Essa combinação deixa a imagem do jogo bem borrada e às vezes até dá para ver uns reflexos fantasmas dos NPCs enquanto eles se movimentam. Além disso, eu tive que jogar com todas as configurações sem nenhuma exceção, no mínimo, para que eu pudesse rodar o jogo de 30 a 40 frames por segundo. As configurações completas da minha máquina estão na aba sobre do canal, mas eu uso o i5 4670 com 3.4 GHz e uma VGA GeForce GTX 770 com 2 GB de memória. Desse jeito, o jogo deve ter ficado no mesmo nível gráfico de Watch Dogs, que é um jogo de mundo aberto, mas pelo menos Quantum Break não tem aquele efeito de pop, certo? Não, errado, tem sim. Eu consegui uma performance maior usando o recurso de upscaling, ou redimensionamento, que força o jogo a renderizar as imagens em uma resolução menor e esticá-las para a resolução escolhida. Eu fiz um teste mesmo, comparando imagens tiradas na mesma posição, com várias resoluções, e a tirada com o jogo em 1080p com upscaling ficaram exatamente iguais às tiradas em 720p sem upscaling nem nada. Eu fiz uma avaliação bem básica de cada configuração do jogo, mas não vamos passá-la completamente aqui, só alguns pontos de interesse, como o anti-aliasing, que parece não ter efeito visual nenhum, a iluminação volumétrica, que é a Volumetric Lighting, e os reflexos de espaço da tela, que é o Screen Space Reflections. Eles destroem o nosso FPS, tomando aí uns 10 a 15 frames por segundo. A qualidade de iluminação global, ou Global Illumination Quality, ela toma cerca de 4 a 6 frames por segundo. E a resolução de textura, Texture Resolution, que eu já esperava influenciar bastante, toma até uns 8 FPS em alta e 12 em ultra. Mas fora dos cenários muito carregados, ela toma só uns 2 frames por segundo na configuração ultra. Só que os desenvolvedores acreditam que fenômenos temporais causam uma série de partículas e efeitos que estão presentes em boa parte do jogo e praticamente em todas as lutas com as nossas skills e coisa e tal. Então contem aí com o pior impacto na taxa de frames por segundo.
Quanto à trilha sonora, eu meio que me distraí durante o jogo e não reparei muito nisso. Mas se eu tivesse reparado, seria ou porque é uma música muito boa, ou porque tem uma música muito ruim. Eu até reparei um pouco em algumas músicas, como uma que toca no momento que nós estamos dentro de um carro e no final do jogo. Mas eu acho que elas devem ser licenciadas, e eu não vou poder mostrar aqui. Mas isso não precisa ser um problema nesse jogo, visto que é uma opção no menu de áudio para desligar as músicas licenciadas do jogo. Ótimo aí para youtubers e streamers, né? Como esse jogo não tem elementos de furtividade ou momentos em que eu realmente preciso prestar atenção nos passos dos inimigos, eu não tive problema em manter a música ligada, que nesses tipos de jogos eu normalmente desligo para evitar distrações e coisa e tal. Sobre os efeitos sonoros, eu não acho que tenham sido extraordinários no sentido literal da palavra. Quanto às armas, há pouca variedade e os efeitos da maioria até são bons e traduzem um pouco da potência delas, mas algumas, como a metralhadora leve e a submetralhadora tática, são menos poderosas do que elas são, e a pistola pesada parece e soa mais poderosa do que ela é. Outro fator sonoro é a atuação de voz. You'd been away for 6 years. Paul and I had kept in touch, but, well, not so much. How did it make you feel? I was just happy to see Paul. Paul. Jack. We just got to the campus. Where are you? God, it's good to hear your voice. When you hit the courtyard, look right, you'll see this fancy modern physics building with the lights. Nesse jogo ela é completa e eu gostei, o que é bom para um jogo com tantas cutscenes e voltado para narrativa como esse aqui. Mas a atuação dos personagens na série é melhor do que no jogo. A dublagem em português também é boa. Já chega por hoje. Não tem mais ninguém aqui pra convencer. O Paul sempre foi louco pelo sucesso. Focado. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Era importante Você pra fez ele. uma viagem e tanto só pra ver esse projeto? Apesar de alterar um pouco as falas dos personagens, que eu tenho anotado, porque eu só joguei cerca de 30% da história em português, testando os fogos e coisa e tal. O jogo completo eu joguei em inglês mesmo, com a maioria das legendas em português, que condizem quase que exatamente com a dublagem. E eu disse a maioria porque era para eu ter jogado todo o jogo com legendas em português. Só que ao reiniciar o jogo, ele esquece qual idioma de texto selecionado e passa para português. E eu não tive a paciência de ficar recarregando o nível toda hora para alterar as legendas. Falando em tempo de loading, para mim nesse jogo foi um grande fator de frustração, porque eles podem ser bem grandes e acabarem em cutscenes que, ao serem cortadas, incorrem mais carga. Todos os checkpoints antes de lutas estão antes de chegar a uma cutscene. Então, ao morrer, nós temos que esperar carregar, andar até um ponto, assistir uma cutscene ou cortar, e no segundo caso, nós temos que esperar a droga do jogo carregar de novo e então nós podemos jogar de novo. Eu não vejo por que não marcar o checkpoint no início das zonas de combate, já que esse é um jogo totalmente linear e que ele sempre nos deixa em um ponto fixo ao recarregar um save ou ao pular cutscenes. Então ele poderia setar esse ponto fixo para nós voltarmos sempre que recarregarmos o jogo. A jogabilidade condiz um pouco com a tag cinematográfico da Steam. O movimento é cheio de animações e pode ser irresponsivo e desajeitado às vezes. A velocidade de corrida é lenta demais e ainda há a opção de caminhar. Eu só imagino quanto isso seria tortuoso, eu nem experimentei. Pressionar Shift não adianta, porque isso aciona o nosso poder de esquiva ou
no caso de segurar a nossa corrida temporal, que é uma skill. Ou seja, nosso personagem se move na mesma velocidade, mas o resto do mundo se move mais devagar, e ainda consome energia da skill correspondente. Na última luta, há um inimigo com um ataque especial que causa uma explosão. E quando ele usa isso, nossa câmera fica focada no ponto do ataque, do qual eu tenho que fugir, mesmo sem ver para onde eu estou indo, porque quando eu fujo, o local da explosão fica atrás de mim, e aí eu não consigo ver nada para frente. O combate desse jogo ficou razoavelmente divertido, o sistema de mira não é muito ruim, embora eu tenha achado a sensibilidade do mouse um pouco baixa no início. Embora geralmente ocorra o contrário, eu geralmente diminuo a sensibilidade do mouse. Mas eu acho que talvez fosse uma compensação de mira que eu tinha deixado ligada e eu desliguei depois. Eu joguei todo o jogo, do início ao fim, no modo difícil. Então ele me ofereceu uma jogabilidade bem desafiadora, aumentando a tolerância dos inimigos a danos e diminuindo um pouco a minha. Boa parte das cenas de combate nos encorajam a explorar o máximo das nossas habilidades, e nos punindo severamente por esquecer de incluir alguma na jogada. Posteriormente nós começamos a enfrentar inimigos que usam a habilidade de aceleração temporal para se moverem mais rápido, e eles são imunes a uma das nossas habilidades, a de parar o tempo em uma certa área, é tipo uma granada temporal. Depois surgem inimigos que podem criar um campo em torno de si mesmos que drenam nossas habilidades se nós entrarmos dentro desse campo. E por algum motivo, eu não sei se era entendido ou não, eles parecem inabilitar a nossa capacidade de criar uma explosão temporal, que é a única habilidade que nós temos que causa dano direto, juntamente com a outra habilidade que eu mencionei aí de parar o tempo. Então, algumas lutas, poucas, mas notoriamente a última, parecem um pouco restritas a corrermos e esquivarmos e aproveitarmos a redução da passagem do tempo gerada por mirar após usar essas skills para atingirmos nossos inimigos até que eles eventualmente morram. Bom, as habilidades que eu ainda não mencionei são a visão temporal, que não tem nada a ver com o tempo, mas com a capacidade de melhorar nossos sentidos, ressaltando os inimigos, objetos explosivos, armas e munição, objetos coletáveis, umas fendas no tempo que são o que nos dão pontos de skill, e interações temporais que nos permitem ver um evento através do tempo ou desfazer algo para a solução de quebra-cabeças. Tem também a habilidade de gerar um escudo temporal que desvia balas e desacelera o tempo dentro deles, empurra inimigos e nos dá uma certa recuperação de HP quando nós compramos um upgrade dessa habilidade. E o nosso HP ele é baseado em vermelhidão na tela ao invés de uma barra visível. E ainda sobre as skills, a habilidade de dimensionar o tempo que eu mencionei ali atrás, que funciona como uma granada, ela é capaz de segurar balas, tipo um escudo. Mas quando ela acaba, essas balas atravessam e atingem os inimigos todas de uma vez. Só que com a distorção visual que essa skill gera, às vezes é difícil mirar no ponto em que de fato essas balas irão atingir o inimigo. E a habilidade de aceleração temporal, que funciona como uma corrida super rápida, tem também um upgrade que torna possível a execução de um inimigo com ataque corpo a corpo, que é a única forma de usarmos um ataque sem armas. Mas nada a se preocupar, a munição da nossa pistola básica é infinita devido à capacidade de nós fazermos voltar o tempo dentro do pente da arma. E ao invés de consumir uma barra global, essas skills todas possuem barras exclusivas para cada uma, encorajando então um revezamento ao invés de usar uma só. Nós somos capazes de carregar até 3 armas em 3 categorias, ou seja, uma arma por categoria, que são pistolas, que incluem a pistola básica, uma pistola pesada que dá um super coice e uma pistola de rajada, armas automáticas que incluem uma submetralhadora avançada, um rifle de assalto e uma submetralhadora tática, e armas pesadas que incluem escopetas semi e completamente automáticas, um rifle sem luneta, mas mais preciso e potente, e uma metralhadora leve, a famosa LMG,
que é a única arma para a qual nós não estocamos munição. Nós temos que pegar uma arma nova aí no campo. Para todas as outras, nós pegamos munição automaticamente de armas no campo ou mochilas que ficam espalhadas por aí. Sobre os cenários, eles são bem lineares, com raras áreas mais abertas, mas quase nenhuma exploração, mesmo que para encontrar aqueles coletáveis e pontos de skills. O jogo não tem tantos muros invisíveis, são bem concretos mesmo, mas alguns lugares parecem inacessíveis sem propósito, às vezes nos impedindo de pegar algumas armas, como por exemplo rifles de snipers que geralmente estão em telhados, que são aqueles rifles sem luneta, ou mesmo a mira laser que eles têm enquanto eles estão com os NPCs. Bom pessoal, quanto ao menu de opções, vamos dar uma olhadinha aqui dentro do jogo, o mais rápido que eu puder. Em jogabilidade nós temos aqui modo de caminhada, segurar ou liga e desliga. Eu não recomendaria caminhar, esse jogo já é bem lento no modo de corrida. Mostrar tutoriais. Na configuração de mouse e teclado nós temos sensibilidade do mouse, ativar ou desativar assistência de mira, assistência de poder temporal e inversão de câmeras nos dois sentidos. A sensibilidade aqui está em 70%, eu comentei que o jogo parecia meio lento ao mirar e coisa e tal, então eu joguei com ela um pouquinho mais alta. Na configuração de controle nós temos aqui a sensibilidade da mira, as duas assistências de mira e de poder temporal, a inversão das câmeras e a força da vibração. Eu não joguei esse jogo com joystick, então eu não sei se o joystick tem teclas reconfiguráveis, mas o teclado tem. É provável que o joystick tenha apenas presets, como é o normal. Em áudio nós temos volume separado aqui para efeitos sonoros, música e diálogo. Melhor do que isso, só se tivesse um volume central aqui para eu poder abaixar todos os sons juntos. Nós temos a opção de desativar música com copyright para youtubers e streamers e coisa e tal, apesar de que o meu vídeo não cairia nisso por causa daquela teoria do uso justo, que eu estou usando essa trilha sonora não para exibi-la, mas para criticar o jogo, inclusive ela. O modo de alcance dinâmico baixo aqui é para melhorar o som em ambientes mais barulhentos e coisa e tal. No idioma de texto e idioma de dublagem, nós temos várias possibilidades aqui. Eu comentei aí, acho que comentei, que quando eu coloco aqui o idioma de texto em português e em inglês, aliás, ou acho que qualquer outra coisa, eu testei só em inglês, e reinicio o jogo, ele volta em português, mesmo que aqui esteja marcado o inglês. O idioma de áudio funciona normalmente. Agora, o de texto não. Se eu reiniciar o jogo agora, eu vou entrar com ele aqui marcado em inglês, mas com o texto aqui, legendas e todo o resto em português. Em display, nós temos aqui os presets gráficos que eu usei customizado. Vamos voltar aqui para português. Resolução, modo de tela cheia com janela sem borda e tela cheia exclusiva, sincronização vertical, travar frames por segundo em 30, configuração de brilho, visibilidade do HUD e legendas. Eu gostaria disso ligado, por favor. Iluminação volumétrica, isso aqui eu olhei agora há pouco, estava em média, eu não sei porque tá passando para alta, mas é uma das configurações que mais mais baixam a taxa de frames por segundo. Resolução de sombra, filtragem de sombra, resolução da textura, que foi a única configuração que eu usei média, apesar de que a maior parte do gameplay, todo o meu primeiro playthrough foi em baixa, para evitar frames baixos. O nível de detalhe de geometria, não é isso aqui não, oclusão de ambiente do espaço da tela, que é o SSAO, reflexo de espaço da tela, que é outra coisa que baixa bastante a taxa de frames, a qualidade dos efeitos e a qualidade de iluminação global, que é outra coisa também que baixa bastante a taxa de frames. O anti-aliasing, que eu mencionei que eu não vi diferença nenhuma, parece não servir para nada. O redimensionamento, que é aquele upscaling que diminui a
resolução da imagem e só estica ela pela tela, e a granulação de filme que só gera mais artefato na imagem, coisa e tal, não, obrigado. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui no jogo, no menu principal ou mesmo dentro do jogo, dá para nós abrirmos essa linha do tempo. Ela demonstra a linearidade do jogo aqui, nos permitindo escolher em que nível, fase, ou será como vocês queiram chamar, nós queremos começar. Nós podemos também acessar aquelas bifurcações para mudar a nossa decisão, o que altera o resto da história aqui. Eu ainda não testei, se eu mudar a minha escolha nessa bifurcação, se eu posso continuar numa fase aqui para frente que eu ainda não joguei depois de alterar a minha decisão. Aqui nós podemos... esse continuar aqui, eu acho que ele volta do início da fase, quando a gente não estava jogando essa fase. Porque que vocês vão ver que tem que continuar para essa, continuar para essa e continuar para essa. Eu acho que se eu clicar numa dessas aqui, eu volto no início da fase. Mas nós podemos também aqui reiniciar nos modos de dificuldade. O S que faz eu voltar para o menu principal, ver os coletáveis que nós já pegamos aqui, para ver se nós esquecemos algum e o que foi. Eu tenho certeza que eu já peguei todos os coletáveis dessa fase aqui e já aconteceu de ela mostrar faltando 3 aqui, eu não sei porquê. Aqui mostra o nosso progresso geral do jogo. Nós podemos também assistir e reassistir aqueles episódios da série que eu mencionei. E acessar os nossos diários de melhorias. Melhorias são os upgrades das nossas habilidades. Aqui nós já temos todas. E os diários que a gente vai coletando pela fase, são coletáveis. Uma coisa que eu esqueci de mencionar na hora que eu falei das skills é que elas são desbloqueadas progressivamente com a história. Nós começamos, acho que com apenas a skill de visão temporal, depois aquela de parar o tempo e depois aquela de esquiva. E à medida que a gente vai acessando certas fases aqui, a gente vai desbloqueando essas habilidades. Só que quando nós compramos essas melhorias aqui, elas são permanentes e valem para qualquer parte do jogo. Então, se eu voltar lá no início, onde eu tenho só essa habilidade de visão temporal, eu ainda vou ter esses 3 upgrades. Depois, se eu entrar numa fase de comparar o tempo, eu vou ter esses 3 upgrades, mas não vou ter acesso ainda a essas habilidades finais aqui. Bom, essa já foi uma avaliação bem comprida, o que era de se esperar de um jogo AAA, o que eu não sei se esse aqui é, mas vamos ficar por aqui. Quanto ao preço, ele foi lançado a R$ 72,99, eu comentei, eu comprei ele pelo preço integral, mas apesar de eu ter gostado moderadamente do jogo, quando eu olho para trás e vejo jogos como The Witcher 3 ou até Saints Row Get Out of Hell, eu acho que eu não posso fazer uma recomendação completa dele por esse valor. Apesar do lance da série e tudo mais. E eu acho que ele cairia na categoria compre em uma promoção. A não ser que realmente estejam procurando jogos mais concisos, diretos em sua história, que normalmente se qualificam aí melhor entre críticos do que entre consumidores. Quem sabe um dia eu faço um vídeo sobre o assunto. Por hora, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, clique em gostei, adicione os favoritos, inscrevam-se no canal para mais, compartilhem nas redes sociais. Se não, cliquem em não gostei, já que não podem voltar no tempo e desassistirem esse vídeo, mas deixem um comentário dizendo o que gostaram ou especialmente o que não gostaram, que isso me ajuda bastante a orientar o canal e os vídeos. Mas por favor, não usem palavrões nos comentários. Valeu demais, pessoal, até mais, tenham uma boa vida e continuem jogando. Stream, necessitando de uma conexão aberta e boa para podermos assisti-los. O que, na minha opinião, não é uma desculpa aceitável para uma função sempre online, se é que podemos chamar de sempre, em um jogo single player
totalmente voltado para a história, sem nenhum tipo de jogabilidade online. Eu cheguei a testar a última bifurcação, a quarta, e ela implicou na alteração de apenas 30% ou menos do episódio 4 da série e uma pequena parte da fase subsequente. Com um mínimo de spoiler, sem nome nem nada, que se vocês não quiserem assistir, podem clicar nessa anotação aqui embaixo para pular para o final desse comentário. Mas se vocês fizerem uma escolha, uma pessoa vai te ajudar pela fase, te encontrar quase no final. E se você tomar o outro caminho, essa pessoa tem certeza de que era focar no jogo, porque ao iniciá-lo com o control apertado, ele rodava em background normalmente, até eu dar alt tab para a janela do jogo e congelar tudo. Nesse momento, a madrugada do dia 6, ainda tem uma avaliação negativa e um comentário meu na Steam por causa disso, e eu não fui o único. Eu tive alguns comentários, eu não lembro se foi na minha avaliação ou no comentário que eu fiz na Steam, de outras pessoas com o mesmo problema. Eu acho que foi no dia 30 à noite que consertaram isso, mas era fim de semana de viajar para eu visitar meus filhos e eu só pude jogar um pouquinho na sexta. Ao meio-dia da segunda, quando eu voltei de viagem, eu comecei a jogar, gastei um total de umas 23 horas marcadas na Steam, menos umas 3 que eu dormi com o jogo ligado. Não exatamente por ser chato, mas porque eu esqueci, dando um total aí de umas 20 horas. Peggy 16. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzo, meu nome é Raven e vamos ver um pouco o que é Quantum Break. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam aí de clicar no dedinho e inscreverem-se para mais. Sabem quando você deseja voltar no tempo para dizer a si mesmo para não fazer uma coisa que parecia uma boa ideia? Bom, esse é um jogo de ação e tiro em terceira pessoa sobre viagens no tempo. Perceberam como faltaram estilos, ou tags, se preferirem, comuns nesse meio, como sandbox ou mundo aberto? Eu não costumo acompanhar jogos muito de perto, então às vezes eu me engano sobre alguns. Eu jurava que esse jogo seria tipo Watch Dogs, hackeando o tempo e coisa e tal, mas não é. Ele é extremamente focado na narrativa e linear, o que não impede que eu gastei para terminar um fluxo da história completo. Há 4 cenários no jogo onde nós podemos tomar uma decisão que implica em alterações no decorrer da história, embora isso não pareça repercutir muito longe. Além do tempo para terminar a história, eu joguei mais umas 10 horas para testar alguns fluxos. Cada bifurcação na história, como eles chamam, nos rende um episódio de uma série, como se o jogo interagisse com ela, que não é feita de animações, mas sim de atuação ao vivo. Esses episódios não são apresentados como cutscenes, mas em um reprodutor de streams com controles de pausa, voltar, adiantar e pular, nos permitindo assistir posteriormente. Mas vocês entenderam certo, esses vídeos não são inclusos nos arquivos do jogo. Eles são reproduzidos via fazer você zanzar pelos corredores em busca de alguns coletáveis. Ele foi desenvolvido pela Remedy Entertainment, uma empresa já velha no mercado desde 1995 na Finlândia, e desenvolveram alguns jogos como Death Rally, Max Payne e Alan Wake, e é distribuído pela Microsoft Studios. Eu acho que todo mundo sabe quem são, né? Mas aproveitarei o momento para mencionar State of Decay, eu adorei esse jogo. Quantum Break foi lançado dia 29 de setembro, dia no qual eu comprei pelo preço completo de R$ 72,99, mas no qual não pude jogá-lo, nem no dia 30, porque a droga do jogo travava toda vez que eu focava a janela nele. A imagem parava e depois de um tempo, se eu clicasse ou apertasse alguma coisa, aparecia aquela adorável janelinha de fechar programa ou esperar. E eu tenho